Boa noite. Ah, tira o som. Tira o som todo do seu computador. Estão me ouvindo aí? Que aqui, ó. Cadê o Anderson? Anderson Pereira. Vou colocar o Anderson aí. Alô, teste. Tá ouvindo, Felipe? É o meu? Não, é porque eu coloquei. Felipe, tá me ouvindo? Sim. Você nos ouve, Anderson? Ouço. Beleza. Beleza. Não, ele tá ouvindo. É porque a gente escuta ele aqui. Porque senão ia estar baixo. O nosso cabo também. Bom, é o daqui, né? A gente pode tentar. Bom, vamos ver aqui. Que vai. Fica próximo. Quem estiver apresentando fica do lado de cá. Eu vou colocar uma apresentação ali. Saúde. Essa apresentação aqui. Ô Anderson, eu vou compartilhar o. Não vai ter jeito de compartilhar o negócio aqui, não. Tinha que ser alguém mais entrar. A gente compartilhar a tela do Anderson. Porque senão ninguém vai ver ele. Né? Então entra como apresentador. Deixa eu colocar você como apresentador. Olha, cadê você? Não estou te vendo, não. Ah, o Léo tá aqui, ó, roxo. Você que desligou. Não, eu quero que você entre aqui para você compartilhar a sua tela. Entendeu? O pessoal vai começar. Eu conheci o Anderson hoje. Cadê o Anderson? Ele não está enganado. Vocês que mexem aí também, né? Acho que o Felipe deve ter. Acho que Pois é, eu não estava esperando de apresentar, não estou conseguindo. pode ser isso. Pronto. Agora você vai compartilhar a apresentação. Porque o que vai acontecer? Eu vou apresentar aqui só aquela primeira. Só para quem? Vou compartilhar com você, não foi?
Aqui, quem está em casa, está nos ouvindo também, quem está online, além do Anderson, manda um oi aí no chat falando que está ouvindo. Beleza. Eu posso fazer aqui, né? Eu faço a primeira aqui. Muito que no banco. Beleza, tá fazendo jogo? Tá fazendo. Então, galera, deixa eu fazer isso aqui. Não, eu consegui. Bom, a gente vai ficar no canto de cá, porque o microfone, para quem está em casa, beleza? Bem-vindos a mais um User Group Belo Horizonte. A gente... mais um evento esse ano que a gente faz. A gente tentou até fazer mais cedo, né? As agendas foram complicadas. E a gente convidou o Anderson antes dessa vez, para a gente poder apresentar de hoje, que é como fazer a migração, se é que isso pode acontecer, né, do System Zones para o ADC. E o User Group é um... Deixa eu diminuir um pouco aqui, porque o User Group é um movimento da comunidade para a comunidade. Então, aqui a gente é agnóstico, ninguém tem empresa, ninguém tem religião, tipo de futebol, viu, Ana? E aí, para a gente poder discutir temas, pode ficar todo mundo à vontade, ninguém aqui é criticado, não tem ninguém aqui que é doubt system, ninguém aqui está aqui para tomar conta de nada, a gente está aqui para a gente poder discutir e ver o que é o melhor para a comunidade, tá? Eu e o Léo está esse ano comigo aqui, né, ajudando a organizar esses eventos da comunidade de Belo Horizonte. Esse ano, em Amsterdã, a gente ganhou o prêmio, o New Awards, de comunidade que tem mais eventos na América, não foi de BH. A gente não estava lá para ganhar o prêmio, né? Da América. Da América. E aí, a gente não estava lá para ganhar um prêmio, né? Mas um dia eles vão mandar para a gente um troféuzinho. Nós vamos trazer os eventos aqui. Tem algumas regras, principalmente para quem está online, porque entra todo mundo multado. A gente tem essa plataforma que é o BIV, que a gente usa para poder fazer os eventos online. E como a gente tem aqui em BH muita gente que assiste aos eventos de BH, então a gente sempre faz híbrido, né? E assim, é por isso que dá um trabalho danado de fazer, porque a gente tem que movimentar a área de fora também. É gravado, todo mundo vai receber tanto os slides que a gente apresentar aqui, quanto o vídeo. O vídeo vai ficar na página do evento e os slides vão por e-mail para todo mundo que se inscreveu. A busca de palestrantes, eu comecei a organizar eventos porque eu fui palestrante em eventos, então quem quiser se cadastrar vai receber seu slide também, tá? Então, assim, coloca lá a sua ideia, o que é que você pode falar para ajudar a comunidade. Ou organizar user groups, porque tem gente que está aí, né, de outras cidades e tal, principalmente de outras capitais. Goiânia, Brasília, tem muita gente e não tem user groups, por exemplo. Rio de Janeiro não tem. Então, assim, são comunidades grandes, mas que não tem user groups. Então, quem quiser se candidatar, também tem o link aí. O nosso grupo de WhatsApp da comunidade de Belo Horizonte, tem das outras, de São Paulo, de Curitiba e de Recife também. E o nosso grupo no LinkedIn. Então, para quem quiser
trocar ideia, né? A gente tem um grupo também lá no LinkedIn, que ele é parcialmente moderado, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu parar aqui agora. Compartilhar o outro. Então, mas antes de eu compartilhar, então, assim, agradecer de novo o presente de todo mundo, principalmente do Randy e do Anderson. E aí vocês podiam se apresentar, né? O que vocês vão... eu vou começar a apresentar aqui. Compartilhar. Tenham carinho de vocês, mas... Podem se apresentar, hein? Deixa eu Anderson começar. Vai lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou arquiteto de soluções na Unimed BH. Estou aqui hoje para poder falar um pouquinho da nossa experiência aqui com o OutSystem. Tá? Estamos aí também disponíveis aí depois de algum contato, pode entrar em contato, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Randy. Eu trabalho aí com desenvolvimento de sistemas há mais ou menos 16 anos. A maior parte desse tempo com desenvolvimento de linguagens tradicionais mesmo. Tive muita experiência com duas que todo mundo ama, obviamente Java e PHP. E tem 1 ano e meio que eu migrei aí para o mundo do low-code. Faço parte do time da Valorec, atuando como tech lead das aplicações OutSystems. E antecipando, né, vocês não terem que esperar perguntas e respostas, já adiantando a dúvida. Não, eu não sou indiano, então só a cara mesmo. A gente vai falar então dessa questão de preparação de migração OutSystems. Aí eu até lembrei de um post que saiu no LinkedIn da OutSystems, que foi uma citação do Paulo Rosado, em que ele falava assim: a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode se preparar para a mudança. Então aqui vamos falar um pouco dessa questão de preparação. Agora, o mais engraçado é que segue aqui o Paulo Rosado falando que nosso objetivo é que os clientes que escolham nossa tecnologia nunca tenham nenhum desafio que o futuro traga. De forma que, ao adotar a OutSystems, seja a última migração que eles vão fazer na vida. Não é bem assim, né? Você não vai migrar, talvez, de tecnologia, mas migração... Java, depois o DS com .NET, depois o 11... Agora o ADC. Sempre vai ter uma migração, isso aí faz parte, né? Não tem como você não evoluir. Faz parte do processo. Mas tem que pegar, né? Vender o peixe dele. Sem dúvidas. Faz o quê? Bom, então, a ideia aqui... Só virar para você aqui, ó. O pessoal não está te vendo. Ok. Então, a ideia vai ser ter uma visão geral, assim, de como que é, né? Então, o que a gente precisa fazer para ter essa migração, né? Como é que a gente pode se preparar, né? Não é nada que está imposto por enquanto, né? A gente tem o suporte oficial do O11, acho que até 2027, né? Se não me engano. 29. Eu falei 29, entrei no site hoje, achei 27, mas então é 29 mesmo. Então, assim, tem um tempo para preparação, então a ideia é justamente falar, beleza, o que a gente pode fazer para se preparar para isso. Aí, Anderson, você vai falar como é que anda aí o cenário da Unimed? Bom, de cenário, nós estamos aí com o OutSystems desde meados de 2018. Atualmente, a maioria das nossas aplicações, né, a gente vem de um mundo Java e nós migramos, estamos finalizando o processo de migração de aplicações. Atualmente, nós estamos aí com 68 aplicações React, 7 apps, e 22 aplicações ainda em Web Traditional. Tá? Nós começamos ainda na versão no 10. Nós temos 3 pipelines, um local aqui no nosso data center aqui, e 2 pipelines na AWS.
Atualmente, nós estamos com cerca de 1,5 milhão de usuários externos licenciados e temos licenciados 10 mil usuários internos. Atualmente, nós estamos com cerca de 6 mil usuários ativos. Temos na plataforma 6 mil AOS, e nós renovamos o nosso contrato agora, esse mês, e incluindo o ADC. Tá? A forma que você tem aí de usar e degustar a plataforma, né, fazer testes mais robustos aí, porque a OutSystem ela só libera uma degustação, né, por um mês, aí na Virgínia. Então, nós optamos por renovar, antecipar nosso contrato venceria o ano que vem, nós antecipamos aí a renovação para incluir o ADC. Aí. Bom, lá na Valorec, né, a gente tem um cenário de mais ou menos 60 aplicações end-user, então são aplicações realmente, né, acesso de usuário final ali. No todo ali, considerando componente de Forge, aplicações Foundation, essas coisas, a gente tem mais ou menos 250 aplicações. O total de AOS, inclusive, é parecido com a da Unimed, 6.084 AOS ali, mas com muito menos usuários, né? A gente tem ali 9.400, já incluindo externos e internos. A respeito de migração para o ODC, a gente está começando essa conversa ainda, assim, internamente, né? A gente está se preparando, tem feito reunião, né, os tech leaders com os desenvolvedores, para já passar, né, justamente o que a gente pode fazer para se preparar. Mas eu falei, no futuro, não vou falar distante, né, mas a gente tem um médio prazo razoável. A liderança já sabe, né, já está ciente que tem uma decisão, que uma migração no futuro é inevitável, né, vai acontecer. Provavelmente, na próxima renovação, a nossa acontece no ano que vem, deve ser discutido alguma coisa de como que a gente pode começar a trabalhar o ADC, ainda assim ter que fazer uma migração definitiva também. Bom, então aqui são os pontos que a gente vai falar aqui, né, vai apresentar, que é então o que você precisa fazer para se preparar, né? Então, a maior parte das coisas a gente vai ver aqui é falando de arquitetura. A gente não vai aprofundar muito em cada um desses tópicos, porque, assim, cada tópico desse aqui deve dar um user group aí tranquilamente. Então, a gente vai passar uma visão geral mesmo, né, para quem ainda, né, não viu, não tem noção de como está o ADC. Então, a maior parte das coisas vai ser isso, arquitetura e refactor. Na apresentação que a gente vai compartilhar depois, tem os links para aprofundar cada um dos tópicos. Aí a ideia, como o Rani falou, hoje a gente fazer um painel desse, a gente vai passar só para fazer um resumo do que a parte acadêmica que a OutSystem orienta, e aí vamos partir para um painel de perguntas aberta para todo mundo, para a gente ver o que a Unimed BH e a Valorec estão fazendo. Bom, então a primeira coisa é adotar as melhores práticas de arquitetura. Então, isso aqui eu não sei, mas imagino que para a maioria não seja surpresa, né, a questão da arquitetura que antes era 4-layer canvas, né, agora são as 3 camadas lá. Então, todas aquelas boas práticas de você evitar dependência cíclica, evitar, né, módulo consumindo errado, dependência lateral de end-user, todas essas questões. Então, todas as boas práticas de arquitetura é meio que o básico. Então, assim, não adianta você querer pensar na migração facilitada, porque a grande questão que a gente vai falar aqui é porque a OutSystems promete uma ferramenta de migração que vai facilitar a vida e provavelmente fazer uma migração quase toda automática, desde que você esteja com tudo preparado e adaptado para essa ferramenta. Então, tudo que a gente vai passar aqui é baseado nisso, é pensando nisso. Então, o primeiro ponto, melhores práticas de arquitetura. Aí a gente começa no primeiro, que já não é tão facilitado assim. O Anderson sabe melhor do que eu aí. Eles já estão adiantando, já estão conversando sobre Domain Driven Architecture, né? Arquitetura orientada a domínio. Então, a arquitetura orientada a domínio, ela vem tentando simplificar, quando você está com desenvolvimento de aplicações gigantescas e complexas, que você, ao invés de fazer um monolito gigante ali, uma das primeiras coisas é você separar isso, quebrar conceitos e trabalhar nisso com a forma mais modularizada possível. Muito parecido, eles até citam nas documentações a questão de microserviços, né? Então, sim, uma ideia pensando aí para o que, né, no mercado ficou muito famoso com a questão de microserviços.
Então, essa separação, essa facilitação de separar em pequenos módulos, pensando principalmente em você ter independência de ciclo de vida das aplicações. Para quê? Você não tem que subir lá uma aplicação que cuida de cliente e isso impactar uma aplicação de vendas que, às vezes, na modificação que você fez, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você está no monolito, você não tem essa opção. No Domain Driven, fala-se muito também da questão de times, né? A OutSystems já fala disso, né? Já tem a questão de times lá no Lifetime, de você separar, cada time cuida de uma aplicação. Não sei o Anderson, mas na Valorec não é muito a realidade, né? O time cuida de praticamente todas as aplicações que a gente tem. Então, de forma a você ter aplicações, então, que não sejam tão dependentes entre si. O desenho ali, onde eles colocam mais ou menos como você fazer para chegar nessa arquitetura, né, domain-driven ali, parece muito simples. Você identifica macroprocessos e faz a decomposição, parecendo lá com o Organize, Disclosure lá. Você vai fazer o que, então? Vai identificar os critérios, você vai fazer a decomposição da sua aplicação, pensando em linhas de negócio, em áreas funcionais e equipes. Depois disso, você vai decompor de novo usando mais um desses critérios e vai ver, ok, esse bloco está legal, atende, funciona, tem uma equipe que consegue, tem uma área de negócio que consegue tomar conta disso, ok, se não, você repete esse ciclo aqui até você chegar num tamanho ali que seja razoável. Saber esse tamanho, claro, é a parte mais difícil, mais delicada, é complexo, não tem nenhum segredo, é realmente na prática que se atinge, né, maturidade nisso. E com o objetivo principal, como eu falei, de você ter, então, pipelines diferentes para equipes e para produtos, né? Não ter essa questão de um time está impactando o outro, um time está com entrega para daqui 2 semanas e aí travou o outro, precisava fazer um deploy para ontem. Então, isso aqui pensando muito nessa questão. Porque essa questão de orientação do domínio não é por causa do ODC, que vocês precisam. Já existia esse conceito. Não é um conceito ODC. No OLE. Só que quando a gente olha para o ODC, não existe mais módulos, você tem aplicação e biblioteca. E aí eles reforçaram esse conceito porque a gente vai trabalhar praticamente com containers e containers refletindo ali quase que um domínio, né? Então, assim, por isso que eles refletem muito, eles reforçaram muito esse conceito quando viram o ADC. Mas aí, igual a gente vai fazer algumas perguntas voltadas para isso, no dia a dia não é uma coisa simples. Você tem que assim, você separar o domínio não é uma coisa tão simples e nem tão estática. Mas depois você tem todo o trabalho e separa, né? Você descobre que não é bem assim, talvez você tenha que fazer. Exato. É um aprendizado constante, uma mudança constante. Aquele loop ali, ele vai até quando for necessário, realmente. Depois, então, fazer validação da sua arquitetura. Aí, de novo, né, a questão de você usar lá o Discovery. Né? Todo mundo conhece o Discovery? Não? O Discovery ele aponta lá o que tem de errado na sua arquitetura, essa questão de dependências cíclicas, todas as regrinhas que a OutSystems coloca para a gente seguir, o Discovery consegue validar. Então, né, é a melhor ferramenta que a gente tem para poder validar que a sua arquitetura está 100% correta e preparada para essa futura migração. Aí a gente traz aqui uma primeira questão que muda muito, como que você vai conseguir reutilizar componentes no ODC. Porque quando a gente está falando do O11, você praticamente compartilha quase qualquer elemento com qualquer aplicação, desde que seja público. Né? Você compartilha qualquer coisa com qualquer coisa. No ODC, primeiro já tem essa limitação, essa diferença, na verdade, né, de conceito, que lá não se fala mais em módulo e aplicação. Na verdade, a aplicação é um conceito, e aí o que a gente falava aqui, que era Foundation, as aplicações Foundation praticamente é o que viram as libraries. Então lá você só tem apps e libraries. Aí aqui ele mostra o diagrama do que você consegue ou não compartilhar entre aplicações, entre libraries e entre aplicações e libraries. Né? Entre aplicações, aí entra muito essa questão do domínio, porque a questão da arquitetura orientada ao domínio é para você ter uma dependência fraca entre domínios diferentes. E aí você vê que todas as coisas que são compartilhadas entre aplicações são referências fracas. É Service Action, é uma entidade estática e são as structures. Então, é muito pensando já
nessas questões desse novo conceito de reuso dos componentes. De aplicação para library, aí você já tem mais opções ali de compartilhar client action, server action, como a gente já conhece, structures e também as entidades. Tem dentro das entidades, dentro das libraries, desculpa, a questão de que você já não tem entidades. Então, por exemplo, você podia ter uma aplicação Foundation com entidades lá dentro, apesar de não ser recomendado, mas você poderia. Aqui na library, não, você não pode ter entidades. A library, no máximo, ela vai ter uma entidade estática. Certo? Então, tudo isso que a gente está falando, então, vai tudo casando para ter essa migração facilitada no futuro. Vocês querem apresentar? Só que aí já começa a chamar a atenção dos pontos. Tem que só chamar a atenção para alguns pontos, vai ter um slide que vai falar um pouquinho disso, mas, por exemplo, se hoje a gente faz a aplicação O11, expõe server actions públicas para compartilhar de aplicações, a gente já tem que repensar. Já não é possível mais. Então, assim, entre aplicações agora é service action. Então, se a gente está criando uma aplicação nova, se a gente já começa a ter isso em mente, pô, eu não vou conseguir mais expor a entidade com read-write. Já não era para fazer isso, mas era possível, né? Acusado não alimenta lá um tempo dentro, mas era possível. Não é mais. A entidade agora, entre aplicações, é somente leitura. Se eu quero atuar em cima da entidade, eu vou ter que expor uma service action. Né? E aí a gente já começa a perceber algumas coisas que a gente vai ter que pensar que vão facilitar, como o Rand falou, nessa ferramenta que é o System está planejando soltar de migração, para que a gente tenha uma aplicação mais suave. Eu vou fazer uma aplicação nova, já vou dar uma olhada nesse mapa, no que eu posso fazer para já pensar. Transação de service negócio. Esse, assim como o Domain Driven, isso aqui é complexo. É complexo. Um encontro, sabe? Exato. Lá quando a gente fez ele separado. A gente fez um só deles. Só tem alto nível, cada service action é uma transação autônoma. Então, assim, se você não consegue levantar uma exception e sair fazendo rollback, se a service action já passou, ela já foi comitada. Então, assim, você tem que planejar métodos da service action para fazer o rollback. Né? É a questão, né? Eu falei que tem muita similaridade, né? Acaba batendo um pouco com microserviços. A questão dessa transação entra no sofrimento que quem já trabalhou com microserviço já deve ter passado, que às vezes acontece um bug que você não consegue saber exatamente onde, porque você tem tantos módulos, né? Tantos microserviços diferentes, que você identificar realmente onde está o problema, vai ficando cada vez mais complicado. Bom, e aí depois que você, né, estrutura, define os seus domínios, né, faz todo aquele trabalho que não é fácil, para definir quais os domínios você vai trabalhar dentro do seu ambiente, você então faz o mapeamento dos domínios que existem no O11 para os apps e as libraries dentro do ODC. Então, é justamente isso aqui. Tem o conceito de domínios verticais e horizontais. O vertical é que atende uma linha de negócio específica. Então, por exemplo, eu tenho um domínio de RH ou um domínio financeiro. Claro que isso aqui é bem alto nível, mas pode crescer muito mais nisso. E os verticais aí seriam o que hoje seriam as nossas foundations, então eles normalmente virariam aí as libraries dentro do ODC. Os meninos já comentaram, mas tem os links aí, né, para aprofundar em cada um dos assuntos que a gente está passando. Aqui tem um desenho que ilustra muito bem a diferença de como que a gente vai ter que mudar a mentalidade, mudar a forma como a gente desenha as nossas soluções, porque aqui no O11, aqui ele tem um exemplo de empregados e férias, e aí ele tem aqui um IS para poder expor, né, fazer uma consulta num serviço externo de feriados. E aí aqui no O11, então, a gente tem um módulo IS, a gente tem aqui essa conexão externa, provavelmente consulta de API. Aí você tem aqui uma aplicação para tratar das férias, dividida em 2 módulos, o front e o core. E aqui onde você vê a lista de empregados, aí também com um core e um front. A gente tem ali 5, 6, né, módulos, digamos assim, diferentes. Quando você vai para o ODC, essa estrutura vira aquilo ali. Então você tem uma aplicação que tem tudo, vai ter o seu front, vai ter sua lógica de negócio, as entidades, tudo nessa aplicação. E
some o ES ali, aquilo ali vira esse Holidays Connector ali, provavelmente uma library que você consegue usar aí dentro do seu ambiente. Então, só por isso aí dá para perceber o quanto que a coisa muda. A setinha tracejada é um acoplamento fraco, um set-set, não é set. E a setinha sólida lá, influi no desenho anterior para as libraries e você consegue compartilhar server e criar um acoplamento forte. Ô, Randy. Sim? Anderson, é possível do Léo chegar um pouco mais próximo aí do computador, porque a voz dele está longe. Obrigado, Anderson. Desculpa. Está melhor? Melhorou um pouco. Não, eu só estava comentando, assim, vão ser algumas perguntas que nós vamos fazer para vocês, porque, assim, olhando aí, né, a gente já vê que não é tão simples. Eu estou criando uma nova aplicação ali do lado direito, OutSystem 11, né? E aí eu fiz a arquitetura certinho, como manda lá o padrão, separei, né? Eu tenho ali 4 aplicações, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 módulos. Beleza, mas como é que eu preparo isso para descer, né? Eu segui os padrões, eu zerei débito técnico aí, eu olhei Discovery, mas olhando para a esquerda é muito diferente, né? Então, assim, como é que realmente eu preparo? Ou a ferramenta vai conseguir converter o da direita para o da esquerda, né? Juntar os módulos Você já da vai aplicação. começar a trabalhar com domínio vertical. Né? Aí isso aí já ajuda. Mas assim, não é garantia de sucesso. Esse da esquerda é um exemplo de que ele viu um monolito mesmo e deixa. A hora que você olha na imagem, gera esse conflito, né? Você fala do domain driven para gerar coisas pequenas que não são monolitos. Aí você vira e fala que o que eram vários módulos vai virar uma coisa só. E aí é que entra provavelmente a importância de você conseguir quebrar e separar isso no menor conceito possível. Porque alguém poderia ter, não falar ter mal feito, mas ter pensado numa arquitetura diferente em que férias empregado fosse uma aplicação só, sabe? De RH ali num domínio único, sendo que na verdade são coisas distintas. Então, por isso que a importância para quando você for para ali, ele não virar realmente um monolito gigantesco num lugar só. Beleza? Bom, e aí vem, claro, a questão não é facilitada, além de você ter todo o trabalho de repensar a arquitetura, muito, dependendo de como, né, como tivesse um ambiente, muito refactor, né, muita refatoração vai precisar ser feita. Então, aqui, deixa eu ver, falando sobre arquitetura de novo, refatorar para atender a arquitetura, e aí a gente tem aqui vários tipos de refactor diferentes. De novo, entra muito aquela questão, são coisas que a OutSystem já falava, não faça. Então, se você fazia, infelizmente você vai ter que fazer um refactor. Usar role de anônimo, sinônimo e role de registered nas suas telas, não existe isso mais no ADC. Então, toda aplicação necessariamente precisa ter um role associado. Só um detalhe, assim, só reforçar, ali, né, o título está refactor, mas a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou começando a aplicação do zero, eu não vou fazer ela violando aqueles itens para fazer o refactor, é óbvio, né? Então, assim, é refactor e new build também. Exato, aplicações novas, enquanto você conseguir, né, atender. Você já não usa mais role anônima, nem registra, você cria uma role nem que seja application user, porque não existe mais o conceito, né, de registro anônimo no ADC. Existe. Tá lá. Tem o... Consegue colocar lá. Anônimo, assim. Tem lá. Para a tela de login, Para por exemplo, isso. né? Para telas que necessariamente tem que ser anônimas. Ainda existe. Vai. Não, vai. Então, assim, tem que ter esse cuidado, mas ainda existe. A register, acho que aí, essa realmente não. A partir do momento que você fala que a tela é autenticada, necessariamente você tem que ter uma role associada. Mas a register não existe mais. A anônima tem que ter tela de login, troca minha senha, etc. Exatamente. Não é seu lugar. E aí vem um que muda e quebra um pouco o conceito da questão de não tem mais role público. Então, se você precisar de uma mesma role de um cara que é, por exemplo, o gerente de RH, que acessa várias aplicações, você vai precisar criar a role gerente de RH em todas as aplicações separadamente. Você não consegue. Assim, acho que tem até umas outras formas que eles falam de fazer, essa é uma delas, né? Acho que tem outras ideias assim, mas você não consegue compartilhar, igual hoje a gente compartilha facilmente entre módulos, uma role que você simplesmente torna tudo.
As structures também não são compartilhadas. Ele até mostra, voltando aquele desenho aqui, se você importa uma service action, então, por exemplo, eu vou consumir uma service action de cá e o parâmetro de entrada ou saída dessa service action é uma structure. Assim como hoje funciona nas APIs, quando você põe um endpoint lá e você manda ele, né, fazer a conversão lá, ele vai identificar que estrutura é aquela, ele vai gerar uma cópia dentro da aplicação que está consumindo, mas você não acessa exatamente aquela structure, porque você não consegue, porque ela é privada. Você não consegue ter mais a E é um acoplamento fraco, né? Se você mudar lá na origem, não tem reflexo nenhum no destino, pode dar erro, né? Exato. Pode acontecer. A questão de System Entities, então falando aí de users, a tabela de roles, a tabela de applications, que muitas vezes, né, a gente acaba usando. Por enquanto, tem algumas, eles têm no roadmap, por enquanto, algumas eles vão disponibilizar via API para consumir. Não sei se eles vão mudar de ideia em algum momento, mas por enquanto, você não vai conseguir simplesmente jogar num aggregate e puxar entidades do sistema para utilizar. Só user. Isso tem uma curiosidade, porque, né, o pessoal da OutSystem fez uma pesquisa, não sei se fizeram com vocês, eles pediram para a gente levantar na Valorec quais entidades a gente usava da System. A role, user role, user group, etc., passar para eles. Eles falaram que, sei lá, se eles vão ver a maioria, né, a maioria da comunidade o que usa, e aí eles vão disponibilizar via API, eu não sei. Mas a curiosidade é que eles fizeram um levantamento com a gente. Eles pediram para a gente passar. Não é fácil isso. Eles fazem, né? E a gente tem algumas coisas que a gente usa, essas de user role, etc. Essas coisas. A gente usa bastante. Na site properties, aí de novo, coisa que já não era para fazer, né, que quem fazia não deveria estar fazendo, e a Mentor pega lá na site property, que é quando você fica atualizando, né, fazendo escrita na site property, usando para controle, por exemplo, num timer lá, você guarda o ID do último registro e fica atualizando aquilo. Já não é recomendação que seja feito. E no ADC, além do conceito mudar um pouco, não chama mais site properties, mas é tipo a mesma coisa assim. Só que lá você não consegue mais escrever de jeito nenhum. Então você não vai ter a opção de ficar atualizando o site properties, é somente leitura mesmo. Então quem ainda faz escrito e a Mentor já acusa lá, é um débito técnico. Então já tem que fatorar também. E nas extensions, a gente até deu uma consultada hoje, né, Léo? Falando muito de código customizado, assim, com acesso a bancos externos, fontes de dados externos, mas em princípio vai ser uma migração suave, assim. A migração de extensions. A migração de componentes, que são .NET, né? Eu já vi funcionando. Você pega um componente que funciona no OutSystems 11, passa por uma maquininha mágica lá e sai do outro lado ou uma library ou um application. Isso aí eu vi, é bem bom. Tipo assim, ele chega nos 90% de resultado bom. Aí você tem que acertar uma coisinha ou outra. Mas assim, eu vi com alguns componentes, o negócio é bruto. Felipe, aproveitando que você está aí, vou te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você já viu a ferramenta de migração? A ferramenta real? Não. Eu só vi essa, de componente. A de código ainda não. De código ainda não. Eu vou para lá quinta-feira. Eu espero ter uma luz sobre isso. Compartilhe com a gente depois. Acho que o roadmap deles era liberar alguma coisa até o fim desse ano, né? Mas migração de aplicação que eles chamam de tamanho P. Que é PMG. De tamanho P, dentro de toda certinha, eles vão liberar esse último trimestre. Mas com migração de tamanho G e migração de dados, é no final do ano que vem. Beleza? Isso. Olha, eu sou o cara do tempo. Tá, como é que tá aí? Vou falar. Ainda tá indo. O SOAP vai morrer de vez. Eles falaram, tipo, ó, só Brasil ainda usa isso aí. SOAP sem chance, quem ainda tiver, desiste e já prepara a migração também. O BPT é que muda um pouco também. Lá eles têm agora o conceito de workflow, que já está, inclusive, disponível. Não sei que nível de funcionalidades que tem, mas já tem alternativas, já consegue fazer um de para, né? Tem também
a documentação de workflow. E acho que acabou a nossa... Você falou de tempo aí, acabou a nossa preparação. Bom, então, pessoal, a gente vai começar agora algumas perguntas. Isso. Né, no formato de painel. Eu tenho que ir lá na portaria. Tá. Eu vou começar a fazer uma pergunta, Anderson, para você. Lá na Unimed BH, quando a Unimed está desenvolvendo novos aplicativos, né, então vocês estão começando a aplicação do zero, quais desses itens aí que o Randy passou, vocês já estão levando em consideração? E assim, desculpa, se você puder até falar um pouquinho antes, um pouquinho mais do contexto que vocês estão, que você falou no início aí, que vocês já estão nesse novo contrato com uma instância ADC e uma OLR, você tem as duas. Eu queria entender, assim, quando vocês estão criando novas aplicações, que estratégia vocês estão seguindo? Já faz no ADC ou faz no 11, mas seguindo essas práticas? Enfim, se você puder falar um pouquinho. Tá bom, Léo. É o seguinte, a gente nós tentamos aí com a OutSystem, antes de renovar o contrato, ou né, a gente tentou experimentar a plataforma de alguma coisa, porque assim, nós temos muitos sistemas conectados no nosso legado, então a gente queria fazer testes de latência, de performance, de volumes, e aí eles não abriram mão, eles não abrem, e assim, eles só liberam uma instância para POC por 30 dias, e mesmo assim limitada, né, compartilhada com o resto do mundo aí, em Virgínia. Então, né, conversamos e tal, e a opção que eles nos deram foi a de antecipar e contratar. Né? Então, assim, a gente acabou de fechar o contrato, né, já foi assinado, e a previsão é agora no final desse mês, a partir da semana que vem, está disponível aí um ambiente ODC. Com relação ao que o Raj falou aí, o que a gente tem feito nos últimos, né, principalmente no último ano aí, seguir mesmo as práticas, né? O que está lá de boas práticas. Nós desenvolvemos um plugin para o Lifetime, né? E aí a gente tem lá, né? O iMentor, tem o Discovery, tem tudo, mas assim, na hora do deploy mesmo, a gente não consegue validar. A gente fez uma avaliação a gente usa, né, e tem outras aplicações, a gente usa o Azure DevOps e usamos o Jenkins também para outras aplicações, mas a gente viu lá que não era adequado para a gente ia quebrar muito o processo de deploy do OutSystem, então nós desenvolvemos um plugin para o Lifetime que tem um Quality Gate. Então, ele faz uma validação checando alimentos, débitos técnicos, referência cíclica, lá, e aí a gente, por exemplo, se está quebrando alguns desses pontos, a gente não faz o deploy e o time tem que corrigir. Né? Então, assim, nós não temos ainda, né? A gente vai começar agora a entender a ferramenta mesmo no detalhe, né? A gente vai poder entrar lá, a gente já sabe, né? A gente já estudou o material que está disponível aí, mas a gente ainda não fez. Tem mais alguma pergunta, Léo? Quer continuar? Pode falar. Pode falar, por favor. Bom, com relação, né, ao que o que é pregado aí pela OutSystem com relação à arquitetura aí domínios, baseado em domínios, é um assunto bem complexo que a gente já discute até antes da gente ter essa questão do ADC, sabe? Nós somos uma empresa de plano de saúde, né? E o nosso ERP, a maioria, assim, 90% das nossas aplicações giram em torno desse ERP. E aí é um ERP tradicional aí, que vem lá, tem mais de 20 anos aí, que era aquela coisa do sistema integrado. Então, assim, e a hora que você vai para a literatura, para você poder ver essa questão de domínio, vem até da área de negócio, da empresa que está organizada baseada nisso, e nós não estamos. Então, esse, para mim, é o principal desafio aí da gente seguir, da gente implementar aplicações nesse conceito. E um outro detalhe assim, é você saber definir mesmo esse conceito. Então, se você pegar aqui, como por exemplo, se eu pegar lá o domínio cliente, o domínio cliente para mim é quase que tudo, entendeu? Ele engloba tudo gira em torno praticamente do cliente,
né, do que ele vai fazer, do que ele precisa. Então, é um domínio muito grande também. Então, assim, esse exemplo aí que o Raio passou, mostra isso. Assim, se você sair de uma aplicação daquele jeito que estava lá no 11, e para vai ficar um monolito e vai ficar, né, por exemplo, um domínio gigante ali, recursos humanos. Você falar que isso é um domínio, a hora que você precisa de subir isso, você vai subir. Ou que você mexeu em alguma coisa, você subiu afetou as aplicações do mesmo jeito. Então, esse aqui é o principal ponto. E nós estamos assim, nessa definição qual que é o tamanho, quais são esses domínios também, né? Porque tem uma outra coisa que nem tudo você precisa desenvolver o sistema, você não vai conseguir fazer tudo isso baseado nisso. Um outro ponto é a organização dos times. Hoje, lá na Unimed, os times são organizados, a gente tem times, tá? A gente usa o conceito, mas baseado em sistemas. O time toma conta de sistemas e não, né, de domínios e subdomínios ali que tem sistemas associados. Então, assim, a gente tem que fazer uma migração para ir para esse caminho aí de organização dos times também, tá? Então, esses aí, assim, são que eu entendo, os principais desafios nossos aí para evoluir. Eu entendo que vocês ainda estão avaliando a estratégia que vocês vão seguir, né? Assim que o ADC estiver liberado, vocês ainda vão definir se novas aplicações vão para lá, se vocês vão fazer um piloto primeiro, vocês ainda estão avaliando a estratégia. Isso. O primeiro, assim, nós já começamos a desenhar um piloto aqui, e a nossa ideia é fazer antes de liberar ou de ficar pronto, é um piloto interno nosso, com uma aplicação específica lá, e fazer testes, entre aspas, aí nesse ambiente, tá? A gente quer ver como é que ele se escala, porque uma coisa que a OutSystems, né, vende aí é que você contratou o ADC, você não preocupa com escalabilidade. E assim, a hora que quando você está fazendo um microserviço, você está usando aí uma AWS, uma nuvem dessa aí, você sabe que não é assim, né? Quando aumenta, você paga mais, diminui, você voltou lá para aquela coisa. No ADC você não tem isso. Eles fazem uma estimativa, né? A gente conversou com eles mostrou o cenário nosso, eles entraram nas aplicações aqui, viram qual que era o nosso roadmap de aplicações que a gente não tinha, e estimou um valor de um contrato de quanto que seria aí para a gente poder ter o ADC. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui é essa avaliação, como é que esse negócio escala, entendeu? Então, hoje a gente faz teste de carga no nosso ambiente, a gente sabe até onde que a gente consegue ir, e aí eu quero ver como é que esse negócio funciona mesmo, entendeu? É uma das coisas. A outra estratégia né, você viu ali a quantidade de aplicações que a gente tem. A gente, lá atrás, quando a gente fechou, que a gente contratou a OutSystems, o primeiro sistema que a gente fez foi um sistema que a gente chama de SGA, que é um sistema que gerencia toda a questão de acesso, de autorização nas aplicações, tá? E ele gerencia tanto aplicações OutSystems quanto aplicações não OutSystems, tá? Então, a gente precisa, e hoje essa aplicação, ela gerencia, né, esses 3 pipelines que a gente tem. Então, isso que o Raj falou lá dos perfis aí e roles, os nossos perfis eles ficam fora, né? A gente define isso fora na ferramenta, e eu tenho roles nos módulos, nas aplicações lá. Então, assim, eu tenho um perfil lá, e o perfil é por aplicação. Não é um perfil assim, apesar da gente ter médico cooperado ou colaborador ter um perfil, cada aplicação eu tenho que definir os perfis dela e atribuir a esses outros perfis, essa questão no macro que eu tenho. Então, nós temos que, essa seria uma primeira aplicação que eu vou ter que plugar lá, porque assim, é onde nossa ferramenta, nossa equipe de segurança toda gerencia os acessos, né? A gente centraliza tudo isso em todas, para dar permissão. Essa aplicação, a nossa aplicação, ela é plugada
no nosso AD, no nosso RH, se a pessoa é demitida, se a pessoa está de férias, ela perde o acesso às aplicações. Então, nós temos que levar essa aplicação. Essa aplicação está em Web Traditional. Né? Então, assim, nós não vamos desenvolver essa aplicação em React para levá-la para o ADC ou para lá, entendeu? Já vou desenvolver direto lá. Né? Então, assim, nós temos aí, nós temos lá 28 aplicações. Elas não vai ser desenvolvidas, a gente vai ter que ver se nós vamos continuar com elas no formato que elas estão, né? Tem algumas que você se lembra lá, né, do Ajax Refresh, lá do Web Traditional, lá, como é que era, né? Então, assim, a gente tem aplicações que elas são mais simples de migrar para um React do que outras, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer é essa análise do que a gente vai primeiro e até, assim, gente, eu vou falar para vocês, eu não sei se nós vamos com todas as aplicações para o ADC, tá? Falando sinceramente, porque assim, olhando aqui de fora e pelo que até agora está disponível, eu hoje, se eu falar assim, se eu tivesse equipe, se eu tivesse tudo lá, podemos ir, entendeu? Não tinha como, tá? De ir com todas as aplicações, tá? Ô Anderson, vou tentar organizar duas perguntas que foram feitas aqui. Aí o Ronald e o Thiago me corrigem se eu não tiver pegado o contexto direitinho. O Ronald, ele perguntou se com essa questão agora do ADC surgem novos papéis voltados para a organização de domínio, questão de escalabilidade, tá? E aí o Thiago colocou um comentário que ele acha que não vai haver, o Thiago, você também me corrija se eu não tiver entendido corretamente, que não vai haver uma troca no momento no futuro em que vai ter só o ADC. Ele está entendendo que vai existir uma coexistência, vai ter uma coexistência, né, entre o ADC e o 11. O ADC, desculpa, o 11 com um agregador de serviços deixa eu só ver, vejo que o ADC vai coexistir, né, Thiago, com o 11, onde o 11 vai ficar mais com o papel de agregador de serviço ou criação de alguns monolitos modulares auxiliares. Então, eu queria que você comentasse assim, você acha que o ADC vai trazer um novo papel, como o Ronald falou, e como o Thiago está colocando, você acha que vai chegar um momento que vai acontecer essa conversão, vai acabar o 11 para o ADC, ou você vê na Unimed que vai continuar por um período ainda grande uma coexistência? Olha, assim, um pouco dos dois. Eu acredito que vai continuar assim. E assim, eu tenho uma experiência aí, já de alguns anos, e vendo esse tipo de solução. Assim, eu acredito que eles vão ter que segurar, assim, porque a quantidade de aplicações e quebra, assim, um paradigma. Mas eu acho, isso aí é achismo, que vai chegar num ponto, talvez, que eles você tenha uma opção, por exemplo, de você ter um ADC na sua nuvem, por exemplo, entendeu? Para você fazer algumas coisas que vão estar hoje fechadas lá. Porque assim, se você manter também a empresa, manter duas versões, né, diferentes por muito tempo, para ela é custoso também, né? Então, eu acho que em algum momento vai surgir alguma coisa aí para poder suprir isso. Com relação a outra pergunta, assim, tem que ser, não sei se eu entendi muito bem aqui, o áudio estava um pouco ruim, essa organização de times, sim, a gente vai ter que pensar nisso e talvez, assim, eu ter times específico ou no início para poder, mas esse time aqui, eu vou escolher ele aqui, ele vai trabalhar, eu vou fazer como um piloto, vamos fazer isso aqui, e no ADC, assim, para eu poder replicar, para a gente poder testar, tá? Então, eu acho que a gente deve ir nessa linha, tá? Porque, assim, dentro da Unimed, eu ainda tenho uma coisa assim, a gente tem a estrutura da empresa, ela é baseada nisso, e a área de negócio está acostumada a isso há anos, entendeu? Então, assim, não é uma coisa fácil, até eu penso que a gente vai ter que preparar na área também, né? A gente ainda não tem, por exemplo, o analista da área de negócio como PO, entendeu? De produtos, né? Esse papel ainda está dentro de um analista que é da TI, entendeu? Eu acho que isso também tem que ver, eu não sei como é que é a experiência dos outros, do pessoal aqui, como é que está organizado as empresas,
Mas lá nós temos isso, é um passo também que eu acredito que a gente tem que dar. A gente pensar, a gente vem lá numa luta aí de anos, até antes do OutSystems, de pensar nas soluções como produtos, né? É difícil você quebrar e colocar isso nas pessoas. Você quer falar? Eu quero falar da pergunta do Ronald, que o Ronald falou de novos papéis, né? Acho que são novos papéis, não. Os papéis que tinham sumido, que eles estão voltando. Porque quando eu trabalhava com o Delphi, uns anos atrás, que tinha uns meninos que nem tinham nascido, tinha um cara que era o gerente de configuração. Quando você tinha uma versão, você tinha que garantir que as versões eram compatíveis. Hoje a gente deixa para o Lifetime fazer isso. No ODC, não tem isso. No ODC, ele vai te falar, olha, tem impacto, você vai subir essa aplicação, ela tem as libraries dela que vão junto, e vai ter impacto em tal e tal e tal aplicação. Depois você sobe elas, fica por sua conta. E a versão da library que está na sua aplicação depende da sua gestão também. Então, assim, o que existia o gerente de configuração, que tinha uma planilha falando assim, tal módulo tem que estar na versão tal módulo tem que estar na versão tal. Antes de ter uma versão para produção, eu acho que volta a ter. Entendeu? Eu acho que voltou, vai ter trabalho a mais para a gente ganhar flexibilidade, né? Então, assim, a library é fantástica. Você chega lá, abre um negócio, abre a sua aplicação e fala assim, olha, tem 2 versões novas de libraries dessa aplicação. Você quer ver agora? Não, quero ver não. Continua, não precisa estar trabalhando. Eu quero ver, aí ele vai te falar, olha, agora quebrou isso, quebrou aquilo, você vai ter que arrumar na sua aplicação. Daí para frente, acabou. Se você publicar, você vai ter que levar aquela versão para frente até chegar em produção. Né? Então, o novo papel é o papel que existia antes e agora deu emprego para o cara de novo. E aí, Felipe, né, assim, entrando mais nessa parte técnica aí, que é isso? Então, assim, você vai organizar lá por domínio, aí imagina que tem uma library lá. Hoje, né, na Unimed, eu tenho um pouco, vou falar assim, desse conceito, né, para eu poder centralizar algumas coisas, por exemplo, do domínio cliente, lá para todo mundo validar o cliente da mesma forma, para todo mundo fazer determinadas coisas daquilo ali. Só que é uma biblioteca que nós desenvolvemos ali, um componente, né, que ele é corporativo ali, digamos assim, a todas as aplicações que a gente tem. E ele não tem, como ele não é um domínio para fora do mundo OutSystems, né, assim, então, quando eu preciso de fazer uma mudança naquilo ali, eu faço, mas assim, gente, eu tenho que... Qual que é o impacto que tem todo para frente? E a gente não versiona isso, né? Esse componente ele não é versionado. Agora no ODC ele vai ser versionado. Então, assim, eu preciso de ter um dono para esse core, para essa biblioteca, para essa coisa que eu vou compartilhar, porque ele vai lançar versões novas daquilo ali, entendeu? Então, é muito mais esse conceito aí de produto, de release, muito mais forte do que a gente tem hoje, está no 11, em relação às aplicações como um todo. Rand, eu queria pegar uma coisa que o Anderson falou e aí te fazer uma pergunta. Não sei se eu poderia dizer isso, Anderson, mas eu estou entendendo que um grande desafio que ele está colocando na Unimed é a questão da orientação a domínio, que é um dificultador até antes do próprio ADC. Lá na Valorec, o que você vê como maior desafio para migração, refactory das aplicações existentes? Eu acho que entra até um gancho das 2 perguntas do Thiago e do Ronald aí. Tem a questão de novos papéis, então, assim, tem a questão de você ter o especialista de domínio lá na OutSystems, que ele fala dessa parte toda de domínio. Ele fala domínio e time. Quando ele fala time não é só TI. Time é o pessoal da área de negócio também. Então, tem que ter um especialista de domínio do negócio também. E aí entra no comentário do Thiago ali, que é a questão de cultura. Então, assim, tem um problema técnico? Tem, mas como várias vezes a gente esbarra muito em cultura da empresa. Então, você tem que explicar para o negócio que agora ele precisa se orientar a domínio, que você precisa ter um time especialista naquele domínio. Então, você esbarra em várias questões. Você explicar para a liderança que todo esse trabalho vai valer a pena, como que se paga. Então, assim, são coisas que vão além dos problemas técnicos, sabe? Então, essa questão de cultura, acho que é
E cultura também dos desenvolvedores, né? Porque é uma forma de pensar diferente, não é a forma como a gente pensa hoje, você acaba tendo que se adaptar. Então, são essas... Eu achei que eu criei uma... E aí, até essa questão do monolito, é um negócio que eu ia comentar. Eu confesso que eu tenho uma preocupação, porque fica parecendo muito que vai ser, tipo, meio que tudo microserviço, né? A cara é meio disso. E a gente sabe, não tem uma tecnologia, uma arquitetura que resolve tudo. E tem até um artigo muito, não sei se alguém já viu, não muito famoso não, mas é um artigo que eu acho que muita gente viu na época, de como a Amazon economizou, tipo, milhões pegando uma aplicação que eles tinham estruturado em microserviço e transformando de volta no monolito. Então, assim, né, não tem, né, uma coisa que resolva tudo. Então, essa questão de tudo entrar para essa ideia meio que de microserviço e a entrada do domínio é um negócio que me preocupa aí, né, como é que a gente vai lidar com isso lá na frente. Oi, tem uma coisa que eu não falei também, gente, assim, que tem que ser considerada, é a questão lá do licenciamento. Eu não sei também das outras empresas, mas a Valorec e a Unimed, o licenciamento não era baseado em AOS, né, o licenciamento atual. E aí voltou o licenciamento baseado em AOS. Você vai fazer tudo com microserviço, com essa coisa desplugada, assim, tendo coisa, você vai aumentar o número de AOS, porque né, você vai ter lá, imagina que você tem lá uma tabela de cliente, um estudo de cliente numa aplicação, e por acaso você vai para fazer como microserviço, você tem cliente numa outra aplicação, né, e você garante os dados com sincronismo, com mensageria e tal. Né, vai contar 2 AOS, né, lá para você fazer isso. Ou a outra opção é você colocar como serviço, né, aquele domínio, aquela questão. Aí você cria, entre aspas, uma dependência, por mais que seja fraca, mas você criou, né, essa dependência. Então, assim, é sempre uma balança, você tem que ficar, não tem mesmo uma bala de prata aí, entendeu? Você, não vou economizar AOS, ok, seu licenciamento pode aumentar. Vou economizar, volto para a questão da dependência aí mesmo que fraca. Eu tenho uma pergunta, e aí, Felipe, também, você, para o Anderson, eu queria te incluir também, da experiência que você está mexendo com a ADC, que é relacionada a dados. Eu entendi, Anderson, que a Unimed, ela acessa predominantemente bancos on-premise, pelo que eu estou entendendo, mas a Valorec, Randy, eu entendi que ela acessa muitos dados na própria nuvem da OutSystem, no banco de dados agregado à nuvem OutSystem. E aí, como que é essa migração para o ADC, se eu agora preciso expor uma biblioteca, que às vezes você comentou comigo que existe uma biblioteca lá, comum na empresa, que tem lá tabela de empregado, tabela de setor, coisa comum que tem em toda empresa, eu preciso levar isso para o ADC, e como é que ficam os dados, assim? Isso fica numa aplicação, aí eu tenho que expor Service Action, e às vezes eu preciso de um volume muito grande de recuperação de dados, pegar lá para faturar, não sei quantos mil clientes, e como que é isso? É tudo via web service? Como é que é a gestão de dados no ADC, que às vezes me causa um pouco de dúvida? Não sei se eu consegui ser claro na... Não, Léo, assim, igual eu falei, são dois, esse ponto está nessa POC, nesse piloto que a gente vai fazer, tá? Que é a questão de conectar aqui. Nós temos que resolver, também tem um outro ponto nosso aí, você tocou aí, de web service, que é assim, nós temos uma API Gate, que não é baseado em OutSystem aqui, que é em outra tecnologia. Então, nós vamos ter que avaliar mesmo, entendeu? Se eu vou plugar, porque é possível, né? A gente contratou, você tem lá um gateway, como é que chama lá, Felipe? Eu esqueci o nome. Que você cria. Então, assim, a gente vai enxergar lá da nuvem da OutSystem os nossos bancos de dados aqui. Tá? Então, para isso, né, para eu conectar, eu vou ter que conectar e expor como serviço, como dentro de uma aplicação. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente vai colocar, né, nesse finalzinho desse ano, nesse primeiro semestre do ano que vem, é validar, entendeu? A gente vai fazer um tempo, antes de colocar em produção alguma aplicação lá, nós vamos fazer uma validação em cima disso, entendeu, Léo? Lá, né, o banco de dados lá é só o Postgres, né? Serverless,
Então, assim, se o dado está lá, nós temos que, você vai levar para lá numa outra, é um outro ponto também, tá? É o acesso aos dados que estiverem lá, né? A princípio, você não vai fazer select numa tabela que está lá, se você precisar de investigar alguma coisa, né? Você vai ter que ou plugar talvez aí um OData, ou expor tudo como um serviço para você poder recuperar, ou validar alguma coisa. Então, assim, são vários paradigmas, várias coisas que a gente tem que ir testando para ver. Você vai criar um serviço e consumir a O para isso. Pois é. Brincadeira aqui. Tem uma pergunta aqui de AO, falar nisso, do Ronald. A mesma coisa, continua sendo os mesmos critérios de AO. Método Tem mais um, né, de API. Tem mais um. Qual que é o outro? O de evento. O workflow agora é a O também. Mas assim, o banco de dados, ele é externo aos containers, né? E ele é compartilhado. Então, ainda existe, tem esse banco, posso compartilhar. Ele é um banco compartilhado com todos, tanto é que você consegue, como leitura, acessar ente de outra aplicação, entendeu? E ele outro dia eu fiz um teste, porque vocês já viram que tem no OutSystems 11 tem um disable na aplicação, né? E no ADC tem um undeploy. Eu fiquei morrendo de medo desse undeploy. Eu falei assim, esse negócio vai sumir com os dados, vai ferrar tudo, né? Aí, só que na hora que você clica no undeploy, ele já te avisa, os dados não serão excluídos. Mesmo assim, eu fiz meu teste. Não serão excluídos. Aí eu fiz meu teste, criei uma entidade lá com o CRUDzinho, criei tanto de registro e tal, fiz um undeploy, ele some com todas as versões que apareceram lá. Depois você faz o deploy de novo, do ambiente de teste de produção, e tá lá. O undeploy só no último que funciona. Os dados foram preservados. Os dados foram preservados. O undeploy funciona só no último. No penúltimo e no dev, você consegue voltar a versão. O de produção, você consegue fazer um undeploy. Então, assim, eu fiz um teste assim, ó, morrendo de medo, porque imagina você tirar uma aplicação, beleza, tirei a aplicação do ar. Vou voltar, cadê os dados? Sumiram. Então, mas assim, o banco de dados é apartado, né? É serverless, né? Você não tem um banco, né? Um servidor de banco lá, mas ele tem. Mas eu estava conversando com eles lá, não sei se o Murilo já teve que fazer isso. Acessar dados, se a gente consegue fazer igual, você consegue criar um usuário temporário, né? Com o que o Anderson perguntou era o Private Gateway, que é a VPN, né? Que é a VPN que a gente configura no ADC. Mas quando você tem uma VPN configurada no OutSystems 11, você consegue criar um usuário temporário para o banco. Lá no próprio Lifetime ele cria o usuário, ou então você abre um chamado e ele cria um usuário permanente, né? Mas no ODC eu nunca não vi isso ainda não. Mas é bom fazer um teste, né? Foi uma das questões que eu fiquei na dúvida no evento, acho que não sei se no meio do ano. Eles colocaram essa questão do acesso aos dados, né? Que você não vai ter esse acesso direto. E aí, não sei se todo mundo costuma usar, mas tem situações que você está naquele bug absurdo, que você precisa fazer um join, você precisa olhar, debugar, né? Olhar os dados direto como estão lá. Não ficar montando água, aí vem metade dos negócios, você precisa de mais registro, né? Então isso eu não sei como é que... Isso aí eu não cheguei a testar ainda não. Mas é uma coisa boa para a gente poder perguntar para o time lá da... Randy, o que eu pensei, que eu avaliei, foi você ter uma aplicação, algum componente, OData, entendeu? Que você faz, está exposto lá como o banco, como um serviço, e você faz a coisa usando os protocolos, né? Então, se eu tiver uma aplicação que eu possa subir para lá, em teoria, eu conseguiria fazer, igual a gente está acostumado a fazer o select, fazer as coisas usando dessa forma, né? Mas usando uma aplicação, né? Um PLSQL, uma coisa que a gente faz hoje, né? Lá pegando as tabelas, a princípio não tem. Vamos ver o que vamos soltar aí para frente. Se tiver, talvez tenha alguma pressão, alguma coisa lá que não estamos conseguindo resolver, às vezes. Tem uma pergunta, eu não sei se... Mais 20 minutos. Mais 20.
Uma pergunta para vocês dois, né? Vamos considerar um cenário em que a empresa, tanto a Valorec quanto a Unimed, já tem uma instância ODC licenciada, já fizeram uma POC, funciona. Vocês já chegaram a conversar sobre a estratégia, vai ser uma estratégia mais agressiva de refactor de tudo para o ODC, ou vocês estão considerando as novas criar no ADC e deixar as antigas, mas enfim, eu queria provocar no seguinte sentido. Não adianta a gente se fazer de bobo e não vou fazer as novas no ADC e vou esquecer as O11 lá. Uma hora a gente vai ter que tomar uma decisão. Né? O que eu vou fazer com as O11 lá? E principalmente as traditional do O11, que a princípio não vão ser cobertas pela ferramenta de conversão. Exato. Né? Então eu queria ver de vocês assim, tentando sair da zona de conforto, né? Já tem instância. Como é que vocês veem, assim, dentro da empresa de vocês, os movimentos? Vocês acham que vai ser um refactor mais agressivo? Vai ser uma coisa mais gradual, que vai levar vários anos? Como é que vocês estão vendo, assim, para acabar essa migração? Só acrescentando que essa ferramenta de migração, ela não é um passo de mágica, não. Não tem garantia que ela vai funcionar para a maioria das aplicações. É um facilitador. Isso. De extension. Mas eu digo de aplicação. Assim, considerando que tivesse já alguma instância de ODC, né, a gente não sabe ainda como é que vai ser no nosso, o Anderson já tem aí. Mas eu acho que assim, começar realmente ir experimentando as novas, principalmente se não for algo muito grande, porque aí você, né, realmente arriscar com algo muito grande, uma tecnologia nova, né, pode comprometer aí várias coisas de timeline e tudo. Mas eu acho que criar coisas novas, né, é o melhor caminho de você começar a conhecer aquilo ali. O refactor, assim, pelo que eu percebo lá na Valorec, a gente vai fazer isso gradual, a gente não vai correr para antecipar, ser o primeiro a fazer migração, igual a Petrobras, que é uma que já está lá na frente nessa questão de migração. A gente deve fazer isso gradual e tem a preocupação, o Léo falou, o Anderson tinha comentado mais cedo também, de traditional, né? E a gente tem uma traditional lá que ela é produto e ela é gigantesca, né? É fast track, aplicação imensa, tem um desenvolvedor por conta que mantém lá, sprint direto, então, assim, vai ter que ponderar isso muito bem e, de novo, né, a questão de você estar alinhado com o negócio, com a liderança, de explicar que, olha, não temos mais alternativa, o futuro vai chegar e a gente tem que começar a alocar recursos para isso. A gente sabe que recurso é finito, né? A gente não tem dinheiro e desenvolvedor disponível, assim, então vai ter que ser um pouco de cada coisa aí para não chegar nos 45 do segundo tempo lá em 2029 e ter aquela correria, desespero e ter que falar com Altices, não, pelo amor de Deus, posterga mais X anos aí, ou 11, né? Vamos ver como é que vai estar até lá. Da nossa parte, assim, a gente, né, a gente tinha várias aplicações aí, temos várias aplicações web traditional. Então, a gente já finalizou para a empresa, não deu para poder fazer esse ano, e a gente aguardou por causa do ADC, que a gente tinha que migrar, né? Porque, assim, o WebTrader foi descontinuado lá, funciona, mas a gente precisava de migrar. Tanto é que a gente fez isso para algumas aplicações que a gente tinha, então, e a gente tinha às vezes, alguns problemas, e a gente conseguiu colocar lá dentro. Então, assim, a gente tem um planejamento, assim, que a gente nós colocamos assim, vamos precisar de fazer isso. E classificamos as aplicações lá em tamanhos, então a gente consegue. O que nós precisamos agora é essa questão da validação, que a gente vai fazer nos próximos 3 a 4 meses, essa validação do ambiente lá, para poder colocar isso. A gente, atualmente, no nosso plano, a gente não está com nenhuma nova aplicação, digamos assim, nova do zero. Por exemplo, eu tenho um módulo de uma aplicação que a gente está desenvolvendo lá, que obrigatoriamente nós vamos fazer ela no ano, tá? Porque é um projeto de 3 anos, a gente está no 2º ano, né? Ela é toda modularizada. Eu não vou fazer agora um módulo dela, ela está plugada no nosso, num banco de dados externo, né? Não é o banco de dados nosso do RP, mas é um banco de dados externo aqui. Então, assim, a gente está fazendo uma evolução de uma aplicação que era
uma parte dela era em PHP, a outra era em Java. Então, nós migramos para lá. Então, assim, esse módulo, e já está no roadmap, vai começar, por exemplo, agora em dezembro, né, pelo plano lá, vai continuar, vai fazendo um monte lá, tá? Então, e aí, assim, a gente vai, se o ano que vem, a gente terminando essa avaliação, surgir uma aplicação satélite que dá para poder, a gente identificou lá que está preparado, a gente vai fazer no ADC. Mas a prioridade a gente vai validar. Validamos lá, e aí pegar essas aplicações web traditional aí, e eu acredito que a maioria que a gente tem web traditional, a gente consegue levar para lá. Tá? Tem aplicações que a gente consegue e não tão plugadas assim no legado, a gente consegue levar. Então, esse que vai ser o plano. E eu acredito, Léo, aí mais uma coisa, eu acredito que vai levar anos, tá? Porque, assim, você tem, igual eu falei, nós temos aplicação aqui, que é a primeira que a gente fez, que é o FGA. A gente sabe, tem uns 2 anos aí, que eu falo com o Felipe aí, que a gente precisa de migrar essa aplicação. Só que a gente não consegue, porque ela é tão custo, tá? Entendeu? Que para levar pro Reactive, eu vou ter que fazer vários testes, vou ter que testar várias aplicações aí que não está previsto na nela, entendeu? Então, assim, tem esse desafio aí. Eu acho que a gente vai gastar, talvez a gente chegue lá em 2029, lá ainda faltando aplicação aí, rodando, que a gente não conseguiu migrar, tá? Porque a gente está falando aí grande. Cara, eu acho que o OutSystems vai estender, antes, porque eu falo assim, cara, toda empresa é difícil, na empresa de vocês, na Valorec, imagina o Net, é difícil justificar para a gestão um projeto talvez de milhões para fazer refactor, não está funcionando, está tudo aí, não, vou fazer um outro projeto lá, voltar para o plano de saúde, para a produção de tubo, da siderurgia, eu não vou gastar dinheiro refazendo a aplicação que está funcionando. Então, assim, é um desafio, né, que o OutSystems tem que levar em consideração, né? Ô, Léo, eu estava falando com o pessoal aí, você é um egresso da Unimed que conhece. Então, assim, essa aplicação que nós estamos fazendo é a plataforma comercial. Então, você lembra lá do Autocon. Então, assim, nós temos até hoje lá e está indo para essa plataforma, entendeu? A plataforma toda do comercial que pega todas as aplicações do comercial. Pensa o tamanho disso. A gente faz lá, é um projeto de 3 anos. Em 3 anos nós estamos desenvolvendo, assim, tem 2 anos que nós estamos desenvolvendo, ainda tem mais 1 ano de solução ali em cima, entendeu? Então, a que ficar pronto, você pensa, eu vou gastar mais 3, assim, se essa ferramenta de migração, né, se ela migrar para mim, ótimo. Se não migrar do jeito que está lá, se eu tiver muito problema, muita coisa para poder fazer, nós vamos ter que reescrever essa aplicação em ODC. Eu queria ver se o pessoal presencial aqui quer fazer alguma pergunta para o Rand e para o Anderson. Ô, gente, e tem aqui ó, a dica do Breno Jesus. Jesus trouxe a informação para a salvação. Que tem o versão do ADC gratuita. Isso é legal, viu, Breno? Obrigado, Breno. Valeu, cara. Aproveitem. Tem que iniciar o treinamento lá do ADC. Aí igual aconteceu outra vez, só que era 5 dias, agora é 10. Vocês querem, pessoal? E a dica do treinamento é que até então, quem tinha a certificação do React, quando terminava o treinamento, ganhava o ADC, a certificação. A gente vê se agora, com essa prolongação dos dias aí, continua a mesma coisa. O Lucas quer fazer uma pergunta. Lucas, você importa de fazer aqui do microfone? Se for... Boa noite. Minha dúvida é um pouco mais técnica. Eu fiquei na dúvida ali, como tudo nesse conceito vai virar microserviço, você concentrando ali, vamos supor, nas aplicações, na Libre, se isso influencia no processamento da aplicação, se ela fica mais lenta, se tem alguma mudança do que tem para hoje, do que vai ser. Fiquei mais nessa dúvida aí. Responder? Muito pelo contrário, o OutSystems ele proporciona. Vocês estão ouvindo o Murilo? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Gosta aí. Deixa eu ver. Boa noite aí, pessoal. Eu já trabalho com ADC há muito tempo e a gente não sente essa mudança, muito pelo contrário, a performance é excelente. Nem se compara ao on-premise, por exemplo. Tá? Para fazer memória muito rápido, dá essa sensação mesmo de estar criando monolito. Saudade dele, Anderson? Dá a sensação de estar criando monolito, mas tem que separar bem os domínios. É o baita desafio que tem.
performance, não vai ter problema com deploy. O desenvolvimento tem que ficar atento, né? Como está muita coisa próxima. Fazer o deploy muito rápido, né? Porque, ao contrário daqui, quando se faz um deploy, ele vai lá, lê dependência, compila, não sei o que, gera código. No ADC, ele já gera o container pronto com todas as dependências. Quando você fala, vai para o próximo ambiente, ele pega o container e vai. É muito rápido. 15 segundos no máximo. O que demora no deploy é o banco, ele ainda não existe diferencial, né? O banco está lá pactado. Agora o container é só. Copia e cola. Bom, o Anderson ainda ele pediu, né? É 8h30, né, Anderson? Prioridades. Tem 9 minutos. Só fazer uma pergunta aqui, então, pessoal, por causa do horário também, para concluir o Anderson e o Rancho, o que vocês recomendariam assim, para quem ainda não teve contato com o ADC, mas já tem o O11, e também para quem talvez está participando aqui e ainda está prospectando o ADC para comprar. Já vai para o ADC também. Para a gente tentar fazer um encerramento aí, que conselho vocês dão aí para quem está migrando, precisa migrar e nem começou, e para quem ainda não tem OutSystem, né? Para quem não tem, está querendo, está prospectando e vai contratar, vai poder ser, porque você entrar no negócio para ficar já gerando legado para você migrar não faz o menor sentido. A Unimed Porto Alegre foi uma que acho que entrou direto no ADC, foi uma das primeiras aí, né? Pegou o time ali, perfeito, então aproveitou aí. Para quem ainda não conhece, é legal, já, né, principalmente agora ele liberou de novo, né, esse acesso, ir lá, entrar, ver o que mudou, né, familiarizar um pouco. Se na empresa ainda não rolou nenhuma discussão, né, às vezes o pessoal, né, da liderança não sabe, leva isso para lá. Claro que o pessoal da Systems está ali, né, já cutucando, mas leva isso, escute o stand da empresa, né, começa a ver esses conceitos de domain driven, etc., rever a arquitetura, porque é muito importante, né, para ter essa migração facilitada lá na frente. É praticamente isso tudo que o Raj falou, né? Porque, assim, de novo, eu acho que é mais assim, entender, pegar essa parte de domain drive, de microserviços, aí, ver isso na teoria e ver como é que isso se encaixa, porque, assim, ok de seguir os padrões, né, que ele está recomendando, mas isso também não é a questão, não é totalmente segura, né? Se a gente se tivesse lá, teria migrado as aplicações do Web Traditional para React aí, né? Então, assim, caso não tem uma garantia que vai conseguir, mesmo você seguindo aqueles padrões, que vai migrar de uma forma ideal, digamos assim, entendeu? Que depois migra, mas você vai ter que vai ter um trabalho lá para poder refatorar sua aplicação. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa, assim, o ideal é seguir mesmo, né? Assim, que é o que tem para hoje, mas basear e ver se vocês vão, se a gente vai, as empresas de vocês vão conseguir mesmo ir para esse mundo, né? Com todas as aplicações, que vai ser esse caminho mesmo. Né? E como a gente já viu aí, o Ebert colocou aí, pode ser que o pessoal reveja lá e que não seja o caminho de microserviço igual não foi pessoa, não foi uma série de tecnologias que a gente já passou aí, que agora é isso. A onda agora é tudo IA. Se você for falar assim, a IA vai gerar minha aplicação aqui, que é o Web Traditional, vai gerar ela lá no ADC, para mim não vou precisar de preocupar. Então, assim, acho que a onda do momento é essa. Né? Então, assim, mas acho que essa teoria que já tem um tempinho sendo falado aí de microserviço, aí eu acho que vale a pena começar a discutir essa questão, pelo menos lá de organização de domínios, né, e esse desenvolvimento. Ok. Bom, acho que a gente vai caminhar para o encerramento, né? Quem está aqui presencial vai ter pizza. Pessoal. O Léo pediu. Quem veio presencial vai ter pizza, já chegou. Eu queria só fazer uma pequena propaganda. Não sei se vocês viram o user dos nossos colegas de São Paulo, o User Group de São Paulo. Amanhã ele vai falar sobre as novidades do Congresso de Amsterdã. Então, quem tiver oportunidade e interesse, é legal também. Eu vou participar. Você vai estar lá em São Paulo? Legal. Então, porque você vai participar do User Group.
Ah, legal. Eu vou assistir porque assim, eu não fui no congresso e sempre tem novidade legal. Então, para quem não sabe, amanhã tem, tá? Sempre tem alguma coisa lá. Ô, Léo, O Edson está desculpado porque ele está em São Paulo, né? Amanhã a gente encontra lá, Edson. Ô, Léo, e a gente, assim, deixando aqui uma porta, talvez numa próxima oportunidade aí, a gente fazendo essas validações, a gente cria um user group aí com um tema lá desse nosso teste, esse piloto, dessa coisa que a gente vai fazer aí em cima do ADC para compartilhar com a turma aí. Eu queria agradecer muito aí o Anderson e o Randy pela disponibilidade, pelo tempo. E também a participação de todo mundo, né? O pessoal que veio, o pessoal que entrou online, que colocou os comentários, porque não ia adiantar nada, né, Felipe? Ficar nós dois aqui. Se não tivesse a comunidade OutSystem, né? E a comunidade, vocês viram, de Belo Horizonte, uma das mais ativas da América. Então, eu agradeço muito todo mundo e a gente está aberto para sugestão. Na verdade, a gente está sempre correndo atrás de assunto que seja interessante para a comunidade. Então, por favor, se vocês tiverem sugestão, quiserem palestrar, tem na apresentação que a gente vai distribuir lá o QR Code, vocês podem se candidatar, né, e trazer assuntos que sejam ainda de interesse, né? A gente está sempre procurando, porque é para a comunidade, é para a gente mesmo, esse grupo aqui. Né? Então, obrigado, Randy, obrigado, viu, Anderson? Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente. Quer falar? Obrigado. Valeu. Aí no e-mail vai essa apresentação e o vídeo fica lá na página do evento, tá? Então, valeu quem está aí de casa. Falou, gente. Um abraço, boa noite aí. Obrigado. Boa noite.